Processo de paz entre Armênia e Azerbaijão finalmente deve acontecer. Vamos ver aqui exatamente quais são as bases, como fica o território de Nagorno-Karabakh e quem de fato saiu melhor nessa história, enquanto a Índia manda navios de guerra próxima à região do Mar da Arábia, depois que embarcações suas foram atacadas, naquele contexto do ataque dos Houthis a embarcações que tinham algum tipo de ligação com os israelenses. Vamos falar um pouquinho também, pessoal, sobre o Benjamin Netanyahu, que em um artigo de opinião, ali no Wall Street Journal, colocou 3 condições para que a paz seja estabelecida na faixa de Gaza e também um ataque muito bem sucedido dos ucranianos a uma base ali na Crimeia, chamada base de Feodósia. O que aconteceu com a destruição de um navio anfíbio e quais são as consequências desse ataque vitorioso para a Ucrânia. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre ataques que os Estados Unidos fizeram a bases com a presença de iranianos e principalmente um ataque de Israel na Síria que causou a morte de um líder chamado de Sayed Hazim Mousavi, que era considerado, um dos números, entre aspas, 2, depois da morte do general Soleimani, e que o Irã já promete. Isso vai ter resposta. É bom Israel já ir fazendo a sua contagem regressiva. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, e caso você queira, pessoal, contribuir financeiramente aqui pro canal, seja membro ou faça uma contribuição via chave Pix, que isso ajuda bastante ao produzir conteúdos diários, ou só seu like, engajamento, presença, pessoal, sensacional também, já é um presentaço pra mim. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo que tem bastante assunto relevante aí pra gente discutir. Bom, galera, a primeira notícia que eu diria que é boa, mas talvez não tanto para os armênios, a gente teve a notícia que isso feito a comunicação pelo Peskov, que é o porta-voz do Putin, tá? Que depois de bastante tempo de negociação entre os azeres e os armênios, Armênia e Azerbaijão, a região de Nagorno-Karabakh finalmente vai passar por um processo de paz que tende a ser definitivo. Ou não, vamos examinar aqui exatamente o porquê, né? Mas por que você está falando isso? A gente está falando de um território de Nagorno-Karabakh, lembrando que tanto o Azerbaijão, quanto a Armênia, quanto o Nagorno-Karabakh pertenciam à antiga União Soviética. Pós-fim da União Soviética, uma série de conflitos aconteceram naqueles territórios e, de fato, Nagorno-Karabakh, segundo os armênios, era uma região ou autônoma ou que deveria ficar sob responsabilidade dos armênios. E supostamente, qual que era a ideia? Que a Armênia teria um apoio da Rússia para proteger que ataques dos azeres, em conjunto com os turcos, não acontecessem contra aqueles territórios. E, por outro lado, o Azerbaijão nunca reconheceu a independência e achava que aquele território que pertencia ao Azerbaijão na antiga União Soviética deveria continuar pertencendo aos azeres. Esse ano, a gente teve ataques muito fortes, muito significativos do Azerbaijão. É uma guerra meio que constante na década de 90, nos 2000, 2010, mas eu diria que pós-2020, os ataques eles se intensificaram. Só que dessa vez, talvez, cara, aí existem diferentes narrativas, né? A Armênia alega que a Rússia deveria dar uma proteção maior, mas estava muito mais preocupada com a guerra Rússia e Ucrânia, enquanto você pega declarações da Rússia que falou que o próprio primeiro-ministro da Armênia já alegava que o território deveria voltar a pertencer ao Azerbaijão. Então, como que a Rússia defenderia Nagorno-Karabakh? É fato, pessoal, que os azeres fizeram uma operação militar relâmpago e que causou, inclusive, muitas mortes de civis ali na região. A gente fala de um êxodo que rolou ali, que era mais de 120 mil pessoas abandonaram os seus territórios e houve uma premissa de acordo. No próprio dia 7 de dezembro, a gente teve uma promessa que algum acordo seria sinalizado ali e a gente teve agora numa reunião informal da CEI, em que participou tanto a Azerbaijão quanto a Armênia, uma promessa de que aquele território fica lá sob tutela, sob responsabilidade do Azerbaijão, mas que será respeitado a autodeterminação dos povos, ou seja, os armênios que quiserem ter a sua cultura, a sua língua, enfim, né? Tudo respeitado vão ter, segundo os azeres, e vai ter um governo quase que conjunto no primeiro momento para desenvolvimento de infraestrutura, para a volta ali do saneamento, eletricidade, etc. Então eu diria, pessoal, que é um acordo de paz interessante, né? Porque paz sempre é legal, claro, mas assim, para os armênios eu diria que dá um gostinho amargo de derrota, porque grande parte dos armênios não reconhece o território de Nagorno-Karabakh, como sendo o território dos azeres, e pelo menos nesse momento vai ficar sob responsabilidade do Azerbaijão.
Outra notícia, pessoal, que movimentou bastante, a gente sabe que os Houthis vêm fazendo uma grande quantidade de ataques a embarcações, a Operação Guardião da Prosperidade, liderada pelos Estados Unidos, para impedir que novos ataques dos Houthis a embarcações no Golfo de Aden, no Estreito de Bab al-Mandeb, no Mar Vermelho, vem sendo parcialmente bem sucedida, porque ataques e sequestros continuam a acontecer, os ataques eles não cessaram de fato, e existem também empresas que estão evitando passar pela região do Canal de Suez, Mar Vermelho, por conta dos ataques dos iemenitas e também dos piratas da Somália, é fato, tá? Só que eu diria, pessoal, que agora vem mexendo com países fora daquele eixo, Israel, Ocidente, Estados Unidos. Porque houve um ataque que a Índia construiu muito próximo das suas fronteiras a uma embarcação que tinha ligação com os indianos. O ataque ele aconteceu a 200 milhas náuticas a oeste do território da Índia. O ataque ele foi realizado ali por drones, tá? A gente não... Claro, o Pentágono, ele afirma que, na verdade, foi um ataque do Irã em coordenação com os eremitas, em coordenação com os Houthis. Mas não há essa confirmação de fato, tá? Mas o que houve, galera, foi esse ataque e a Índia esperou esse navio chegar ali para sua costa, fez algumas investigações para saber da onde que partiu. Lembrando que a Índia, pessoal, por mais que ela seja um país continental, geograficamente falando, ela é limitada pelo Paquistão, que tem gravíssimos problemas geopolíticos, vide a região da Caxemira, e os dois países com armas nucleares, e também é limitada ao seu norte pela Cordilheira do Himalaia. Então a Índia é um país que é muito voltado para sua marinha, para exportação, para comércio e tal. Então ter algum tipo de possibilidade de afetar as relações comerciais indianas no oceano é uma coisa que pesa muito para eles. Então a Índia mandou navio de guerra em direção ao Mar da Arábia com uma tática de dissuasão. Não falou exatamente contra quem ainda, mas era muito possivelmente também contra os Houthis. Ou seja, os BRICS, lembrando que a Índia faz parte dos BRICS, mas falar que hoje, militarmente, tem grande parceria, sei lá, com China, com a Rússia até, né? Compra e venda de armas e tal. Mas, galera, a Índia é um país meio dúbio nas relações geopolíticas. Faz parte da aliança Quad, por exemplo, junto com os Estados Unidos, mantém relações militares também com o Ocidente. Então eu diria que a Índia pode estar ficando um pouco revoltada com a possibilidade de caos naquela região que é super estratégica para os interesses indianos. Outra notícia, pessoal, relevante, está ligado a declarações do Benjamin Netanyahu. Ele deu uma entrevista, na verdade é uma entrevista, né? Ele escreveu um artigo de opinião no Wall Street Journal e ele colocou ali, pessoal, que existem sim bases para uma futura negociação para estabelecimento de uma paz na faixa de Gaza. E esse acordo ele não seria difícil de ser, segundo Benjamin Netanyahu, claro, tá? De ser conseguido porque ele só pede 3 coisas. São somente 3 condições que ele coloca para uma paz entre palestinos e israelenses. A primeira condição seria a aniquilação total do Hamas. Vai lembrar, pessoal, só um entre aspas aqui, tá? Saindo um pouquinho da conversa do Netanyahu para falar de notícias. A gente teve a confirmação por parte do Egito que foi feita uma proposta para o Hamas e para a Jihad Islâmica, que eles sairiam da faixa de Gaza, ficariam exilados em outros países, possivelmente até mesmo na Líbia, que tem boas relações, né, com esses 2 grupos, e seria formado uma espécie de governo de coalizão entre possivelmente Egito, Arábia Saudita e algum tipo de liderança palestina, talvez não a ANP, mas algum tipo de representante pelo menos. Hamas e Jihad Islâmica se negaram. Eles não querem, pessoal, assim, sair daqueles territórios. Eles querem continuar como governo local da faixa de Gaza. É fato isso, tá? Enfim, daí o Benjamin Netanyahu falou sobre a destruição do Hamas e alegou, inclusive, que os grupos que pregam algum tipo de apaziguamento não sabem exatamente o que tem na Constituição do Hamas, porque fala da destruição de Israel, e o próprio Hamas falou que o que aconteceu no dia 7 de outubro foi uma espécie de ensaio para novos ataques que viriam no futuro. Então Israel não pode deixar um inimigo morando do lado do seu território, tá? Eu acho que até aí, pessoal, grande parte da comunidade internacional, principalmente ocidental, concorda, tá? A segunda condição já é um pouquinho mais complicada. Fala sobre a desmilitarização da faixa de Gaza. Ou seja, impedir de formar um exército, algum tipo de força ofensiva. E se você não tem nenhum tipo de governo ou de militarização regional, é claro que aí Israel vai fazer as vezes. Ou seja, na prática ele está falando de um domínio militar de Israel na faixa de Gaza. Aí eu já acho, pessoal, que mesmo Estados Unidos, Ocidente, pelo menos publicamente, não apoiariam esse pré-requisito. E o terceiro pré-requisito é muito abstrato, então fica difícil de conseguir estabelecer. Ele fala de uma desradicalização
da faixa de Gaza. Aliás, não só da faixa de Gaza, mas de todos os palestinos. E, inclusive, utilizou como exemplo o que aconteceu no Japão e na Alemanha. Falando, olha, Japão e Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial, eram governos, segundo ele, né, eram governos extremistas, tudo tal, e que no momento pós-Segunda Guerra Mundial se ocidentalizaram, fizeram as pazes com os Estados Unidos e hoje mantém boas relações com os norte-americanos. Então ele quer uma premissa japonesa e alemã para a região da Palestina. Pessoal, de verdade, o 1 não acho que vai ser fácil de conseguir, mas vai ter apoio da comunidade internacional. Agora, a segunda e principalmente a terceira, como que eu vou garantir que um território foi desradicalizado? Se eu começar a estabelecer regras do que é radical ou não, concorda que isso pode ser um pouco abstrato demais? Quem vai definir o que é radical? Eu protestar contra Israel é radical ou não? Ou só fazer só entre aspas, né? O que o Hamas faz, que é terror, tranã, e deve ser rejeitado pelo mundo. Entende? Então acho que é muito perigoso essa segunda e essa terceira. Mas claro, pessoal, são os pré-requisitos aí que Israel coloca para uma paz na região. Para finalizar, pessoal, a gente tem que falar sobre dois assuntos importantes também. A Ucrânia, depois, eu só trouxe para vocês aqui nos últimos dias notícias bastante negativas dos ucranianos. Precisa de 500 mil homens, precisa de pelo menos 13 bilhões de dólares para sustentar esses 500 mil homens. Para cada homem que vai para o campo de batalha, 6 trabalhadores. A Ucrânia não tem pé suficiente nesse momento. A Ucrânia se ressente de uma falta de apoio mais consolidado da União Europeia, palavras do Joseph Borrell, e do Congresso americano, que ainda não aprovou o pacote de 100 bilhões, sendo que 60 bi iriam para os ucranianos. Se entrar o Trump, pior ainda. Ou seja, há uma crise de credibilidade, e não é palavra minha, hein, pessoal, palavras dos militares ucranianos, na contraofensiva ucraniana. Mas houve um suspiro ali, né? Vamos colocar. Porque na guerra, galera, conta muito a imagem, a questão geopolítica, o que você tá transmitindo. E a gente teve um ataque que era bastante sensível, tá? Porque foi um ataque que ele aconteceu a 300 quilômetros de distância do ponto mais próximo dominado pelos ucranianos. Então, considerando que não foi nenhum inside job, né, ou seja, um trabalho local de dentro da Rússia, que acho que não seria dentro da Crimeia, vamos considerar que foi um ataque dos ucranianos. Foi um ataque a pelo menos 300 quilômetros de distância, o que indica que deve ser algum tipo de arma fornecida pelo Ocidente, talvez os mísseis ATACMS, né, que são os mais propensos aí a fazer esses ataques. E foi um ataque a uma embarcação que causou uma explosão, galera, muito significativa na Crimeia, porque é muito simbólico. Dominado pela Rússia em 2013 para 2014, o Putin até construiu a ponte da Crimeia para formalizar, olha, nós dominamos a Crimeia. Isso aqui é a volta da Rússia como potência geopolítica. Então, mostrar que a Crimeia não está plenamente dominada, que a Ucrânia consegue sim fazer ataques sensíveis, isso pode revitalizar o apoio que o Ocidente, ou pelo menos tentar, né, o apoio que o Ocidente dá para a Ucrânia. Ou seja, trazer um pingo de esperança, depois que a gente teve, pessoal, até regiões que a Rússia colocou, que conseguiu dominar nos últimos dias, entende? Então conta muito a imagem que é transmitida. E essa base teve, né, o ataque ao navio de assalto anfíbio, ali a base naval de Feodósia. Eu diria, pessoal, que talvez assim, para logística também seja complicado. A gente tá falando de um aumento de inverno, e pensa, inverno na Rússia, na Ucrânia, não é um inverno brasileiro, né? As condições elas ficam muito piores. E era um navio que fazia muito da logística, de entrega de suprimentos, de equipamentos, etc. Como a ponte da Crimeia ainda está em parte comprometida, isso pode comprometer também o abastecimento da Crimeia. Professor, em grande escala? Não penso, tá? Não acho que isso vai trazer um sucesso da contraofensiva ucraniana. Mas, para a imagem, acho que conta demais na tentativa de revigorar o apoio ocidental aos ucranianos. E para finalizar, pessoal, talvez não, com certeza, tá? O assunto mais importante do vídeo, que foram os ataques que aconteceram tanto dos Estados Unidos quanto principalmente de Israel. Primeiro que a gente teve, pessoal, ataques que aconteceram na base de Erbil, que é uma base, pessoal, que está ocupada ali pelos Estados Unidos, e 3 militares foram feridos nesses ataques. Muito possivelmente os ataques foram realizados pelo chamado Eixo da Resistência, liderado pelos iranianos, e os Estados Unidos, palavras do Lloyd Austin, tá? Respondeu a esses ataques, inclusive atacando 3 instalações, tá? Dos iranianos. O que isso quer dizer? Que os Estados Unidos está respondendo aos ataques que Síria, Iraque, Irã, enfim, vem fazendo às bases americanas.
Mas até aí, pessoal, de verdade, infelizmente é normal, né? Infelizmente no sentido que são vidas que estão sendo perdidas, tá? Dos dois lados. Eu escutou que uma guerra tá acontecendo. Mas o mais problemático está relacionado ao ataque que Israel fez. Israel ataca a Síria constantemente. Ataca o aeroporto de Alepo, de Damasco, isso é meio que natural. Israel fala, pessoal, que está lutando contra vários inimigos ao mesmo tempo. Então, ataques ao Líbano, ataques à faixa de Gaza, Cisjordânia, a Síria, o Irã, enfim, né? O Irã não, mas enfim. Esses ataques, eles de fato estão acontecendo. Pois bem, a gente teve um ataque que aconteceu muito próximo de Damasco, que matou, que levou a óbito uma liderança chamada de Sayed Hazi Mousavi, que é o conselheiro sênior da Guarda Revolucionária Iraniana. Pessoal, é até difícil a gente conseguir colocar esse grau de importância, mas eu diria assim, que o número 1 era o general Soleimani, que foi morto em um ataque dos Estados Unidos, que foi feito no território do Iraque, tá? Tanto que o Irã falou que ainda não perdoou os Estados Unidos e que uma resposta ainda virá no futuro pela morte do general Soleimani. Talvez o Mossavi fosse o número 2, vamos colocar assim, ou um dos principais, tá? Ele era o principal coordenador da ligação militar que existia entre Irã e Síria. E esse ataque que Israel fez causou a morte desse líder. O Irã, na verdade, né, tanto o Raisi, por exemplo, né, a liderança iraniana, quanto outros membros do Irã, falaram palavras assim fortíssimas contra Israel, falando, por exemplo, que o regime israelense, ele claramente vai pagar por isso, que Tel Aviv, ou seja, Israel, deve esperar uma contagem regressiva difícil, dando a entender que um ataque vai acontecer contra Israel e que, inclusive, o Irã, ele se reserva o direito de tomar as medidas necessárias para responder no momento e no lugar que achar mais conveniente. Vai lembrar que não foi só o Irã que condenou as ações israelenses, mas também o Hezbollah e também grupos xiitas do Iraque, alegando que esses ataques que Israel fez vão ter resposta, tá? Na época que o general Soleimani foi morto, talvez você se lembre, galera, que logo depois a gente teve a pandemia da Covid-19, e aí, né, então eu vou cortar essa parte do vídeo que o YouTube não gosta que eu fale essa palavra. Mas enfim, a gente teve o acontecimento, né? E meio que acabou tirando o foco. Mas lembra que fala, meu Deus, vai ter uma terceira guerra mundial. Por quê? Porque matar o número 1, galera, já é muito problemático. Mas imaginar que o Irã fosse fazer coisas muito mais fortes do que atacar bases locais americanas, cara, é difícil, né? O Irã não tem capacidade técnico-militar de atacar o território dos Estados Unidos. Atacava e perder, claramente, tá? Israel é muito mais poderoso, claro que é. Mas Israel já tá mais próximo. A gente tá falando, pessoal, de vários países aliados do Irã que fazem fronteira com Israel, o Hezbollah, a Síria, né? Então também tem forças ali posicionadas. Ataques que podem vir próximo do Mediterrâneo ou ataques que podem vir do Mar Vermelho. Então Israel está cercado por inimigos. Se o Irã fala que uma resposta vai vir no momento e no local em que achar mais conveniente, e isso pode vir de qualquer membro do eixo da resistência, vide as declarações do Hezbollah e do Iraque, cara, isso é problemático. A gente tá falando, o Irã, segundo os dados da inteligência dos Estados Unidos, não tem armas nucleares, mas teria a capacidade de produzir uma, se quisesse, em questão de semanas, de 2 a 4 semanas. Israel nunca anunciou publicamente que tem, mas todo mundo sabe que é um país que também tem armas nucleares. A gente está falando de um conflito que pode envolver diretamente Irã e Israel. Fora que a gente também teve declarações do Irã criticando, pessoal, o ataque ao campo de refugiados de Al-Maghazi, que eu falei para vocês ontem, que teve a morte de quase 70 civis, e também criticou a postura dos Estados Unidos, que vetou trechos que a ONU aprovou na sua resolução pedindo cessar-fogo, falando que os Estados Unidos corroboram com esse genocídio, enfim, né, que Israel está promovendo segundo o Irã, e por isso os Estados Unidos também vai ser responsabilizado pelos ataques. Entendam, isso está escalonando de uma maneira perigosa. O Irã não é qualquer país. O Irã está entre as 20 principais forças militares do mundo. Isso pode escalonar para uma coisa perigosa. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.